Fala, família vascaína, antes de começar esse vídeo, fica com esse recado aí que o Vascaíno do Cerrado vai dar para vocês. Acompanha aí. Amigos entraram em contato comigo, o senhor Antônio lá do Alô Vasco da Gama e o Malta, para poder ajudar nessa campanha aqui, tá? Essa é a Isadora, ela tem problemas renais, cara, tá precisando fazer uma cirurgia urgentemente, tá? Uma cirurgia que custa R$ 9.000. E aí, o pai dela, uma pessoa simples, está fazendo uma rifa de R$ 30. Tá aqui a chave Pix. Se Deus tocar no seu coração, vá lá dar uma força para Isabela. Ele vai sortear um garrote, né? Mas se você não quiser o garrote, de repente você entra em contato com eles e fala para vender e mandar o dinheiro para você. Enfim, a ideia não é nem um prêmio, cara. A ideia é ajudar essa criança que está sofrendo com muitas dores e precisa dessa cirurgia urgentemente. Para quem tem criança sabe como é triste para um pai, para uma mãe ver o seu filho sofrendo, né? Então vamos ajudar a Isadora, tá aqui a chave Pix. Vamos dar essa força, vamos dar essa moral e Deus vai abençoar, vai te dar em dobro, tá bom? Um abraço. Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo de terça-feira para o canal, falando para toda a torcida vascaína Norte e Sul deste Brasil. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você vai ver esse vídeo. Já desejo para você aí um dia excelente, um dia abençoado, um dia maravilhoso. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro que continua hoje, a 36ª rodada. Mas antes de mais nada, peço a vocês, para deixar aqui seu joinha, para deixar seu like, para dar aquela moral, pessoal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa seu comentário aqui também para engajar o canal, para a plataforma do YouTube perceber que o canal está em evidência, que o canal aí ele tem engajamento para o canal poder aí, vincular aí um vídeo aí para vocês aí, chegar a mais pessoas aí no YouTube, para eu poder continuar o trabalho aqui com vocês. Falou? Então vamos que vamos, olha só. Muita notícia importante. Primeiramente, vamos ajudar a Isadora, lembrando mais uma vez, Vascaíno do Cerrado pedindo aí a colaboração aí da torcida vascaína, da família vascaína, para ajudar aí esse caso da Isadora, que tem que fazer uma cirurgia que custa R$ 9.000. Vocês viram aí no início do vídeo. Quem puder colaborar, quem puder ajudar, ajuda aí, pessoal. A menina está precisando, uma criança aí inocente, pura, está precisando muito, tá? Então, vamos na sequência aqui, Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, a Força Jovem foi lá no CT Boaci Barbosa. Mais tarde eu vou subir um vídeo aqui só falando disso, tá? Eu ia falar sobre negócio de SAF, sobre recuperação judicial aí do Vasco da Gama, que saiu uma matéria aí no GE. Mas eu vou falar aí, esse protesto que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, da torcida organizada Força Jovem, aos jogadores, e protesto ali, as cobranças foram severas, tá? As cobranças foram rígidas, cobrança jogadores, cobrança comissão técnica, cobrança aí a jogador aí que não está se interessando. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Antes de mais nada, vamos falar aqui, da tabela do Campeonato Brasileiro, da rodada do Campeonato Brasileiro, que continua hoje, né? E ontem tiveram 2 jogos, tá? Importantes para o nosso Vasco da Gama. Mirassol ganhou do Ceará de 3-0 e o Internacional empatou com o Santos dentro de casa em 1-1. Eu tinha falado aqui no vídeo de ontem que o empate seria um resultado mais interessante. Ou então a vitória do Mirassol. Por quê? Porque o Santos, de qualquer forma, ele pontuou, né? O Santos que agora ele está com 38 pontos ainda, é o primeiro clube na zona de rebaixamento com 17 pontos. Na frente dele está o Vitória com 39. A diferença do Santos para o Vasco da Gama, 38, 39, 40, 41, 42, é que eu não sei fazer conta, é de 4 pontos, gente. 38, 39, 40, 41, 42. É de 4 pontos. É fundamental a vitória do Vasco sexta-feira
No jogo contra o Internacional, é jogo de 6 pontos, o Internacional que empatou, deixou escapar a vitória ontem. Olha, o goleiro do Santos, o Brazão, ele pegou até pensamento ontem, cara. Eles botaram bola na trave, botaram bola no travessão. O Inter meteu 1-0 no primeiro tempo, depois perdeu um caminhão de gols. Acabou o primeiro tempo, o Santos voltou para a segunda etapa, mais convicto, mais em cima, entrando mais no jogo. Aí daqui a pouco o Santos foi lá e conseguiu um empate. Aí depois ficou ali no lá e cá. O Santos ficou em cima, poderia ter virado a partida. O Internacional, em determinado momento, recuperou o controle do jogo. Poderia ter feito 2-1, mas foi incompetente. Teve jogador do Inter aí que de cara pro goleiro, zuniu, jogou lá na lua a bola e não conseguiu levar a vitória, não conseguiu levar os 3 pontos dentro do Beira-Rio. O Inter vai vir babando em cima do Vasco em São Januário na sexta-feira. Aí o jogo é às 19h30, tá marcado para sexta-feira. Eu tô para ir nesse jogo, eu não tenho certeza ainda, acho que os ingressos se esgotaram. De repente eu não vá nesse jogo aí. O amigo lá, o meu amigo lá, Bruno, lá, ele ficou de ver se de repente volta alguns ingressos ali para ficarem disponíveis. Que pagar mais de R$150, R$200 no ingresso eu não pago, meu amigo, não pago mesmo. R$120 caro, que dirá R$200. Só tem ingresso VIP disponível agora em São Januário. Então, se não for nisso, talvez eu vá contra o Mirassol. Eu não sei. Eu ainda vou ver aqui direitinho, tá? Porque é dia de semana, é horário de 19h30, 19 horas. É complicado para ir, é complicado para voltar, é complicado para um monte de coisa. Então, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro eu vou colocar aqui para vocês. Do Vasco para baixo, o Vasco com 42 em 13º, em 14º Ceará com 42, que não pontuou, perdeu para o Mirassol, excelente Mirassol. Em 15º Inter com 41, foi a 41 com empate. O Vitória, tá? Que vai jogar na 36ª rodada, o Vitória, ele pega o Mirassol em casa. O próximo jogo do Vitória, o próximo jogo do Vitória, deixa eu ver aqui, o Bragantino. Eu já estou me confundindo todo aqui, tá, gente? Desculpa aqui, ó. O Vitória, ele pega o Mirassol em casa, tá? Lembrando que o Fortaleza, com 34 pontos, está abaixo do Santos. Tem um jogo a menos. Esse jogo aí é contra o Atlético Mineiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Fortaleza com 34 pontos, com mais 12, ele pode chegar a 46. Então, por isso que o Vasco tem que abrir o olho, cara. O Vasco tem que garantir essa vitória contra o Inter e contra o Mirassol aqui em São Januário também, cara. O Mirassol, ele não está mais ligando para o Campeonato Brasileiro. Ele não vai vir aqui para jogar fora dos domínios dele, indo para cima, sabe? Eu creio que não. Em casa, eles até jogam para cima. Agora, fora dos domínios dele, apesar de eles serem bons, o Mirassol ser eficiente aí, tanto dentro quanto fora de casa, né? Mas eu creio que ele não vai vir aqui com aquela coisa de vir para cima do Vasco. Eu não sei que ele receba uma mala branca aí, ó, do Santos, do Fortaleza, que está lá atrás, né? Então, como eu falei, o Fortaleza tem um jogo a menos com o Atlético Mineiro, pode chegar a 46 pontos. Agora, o curioso aqui é o Santos, tá? O Santos tem o Sport pela frente, tem o em casa, já rebaixado, o Juventude fora, que se bobear já vai estar rebaixado, e o Cruzeiro em casa, que o Cruzeiro talvez na última rodada já não vai esperar mais nada no campeonato, já que o título para ele é remoto. Então o Cruzeiro já vai estar planejando a Libertadores do ano que vem e talvez nem vá, entendeu? Criar muitos problemas aí para o Santos lá no Mineirão. O Santos, ele está com 38, ele pode chegar com mais 9 a 47 pontos. Então, cara, o Vasco ele tem que ganhar de qualquer maneira do Internacional e do Mirassol também. O Santos que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O que tem coisa mais cascuda aqui é o Ceará, tá? O Ceará pega o Urubu, pega o Palmeiras e pega o Cruzeiro, só isso. O único Cruzeiro aí que o Ceará vai pegar, ele vai pegar em casa o Cruzeiro. Talvez aí o Ceará ele pode garantir 3 pontos aí e ir para 45. Então o Vasco tem que somar pelo menos 46 pontos, cara. E, cara, não é possível, cara. Não é possível que esse time... Hoje a torcida foi no CT Moacir Barbosa, fez cobranças,
Tem denúncias aí que jogador falando em redes sociais com parentes aí que não tá aguentando mais o Diniz, que o Diniz xinga, ele é estúpido, ele é grosseiro, não sei o quê. Cara, mas olha só, beleza. O Diniz, ele é grosseiro, ele é estúpido, eu sei, ele tem um monte de defeito, eu sei que a cobrança dele ali é muito enérgica muitas vezes com determinados jogadores, como aconteceu com o Tietê na época do São Paulo. Mas, cara, porra, falta 3 jogos, cara. 3 jogos. Não é pelo Diniz, não, cara. Não é pelo Diniz, não é pelo Pedrinho. Porra, é pela torcida, cara. É pela porra do salário que vocês ganham, cara, que não é baixo. Tá? Vocês estão reclamando aí, cara, de treinamento aí de 9 às 2 horas da tarde, cara. É sério mesmo, cara. Vocês estão reclamando de treinamento aí de 2 às 6. Porra, é muito sacrificante para vocês, cara. Sacrificante é pro pedreiro que tá lá debaixo do sol ali o dia todo ali, cara, com o sol na cabeça, nas costas ali trabalhando. Sacrificante ali é para para uma faxineira que está ali, uma diarista que está trabalhando ali, tirando o lixo, tirando o cocô dos outros ali, para jogar fora, fazendo a limpeza, entendeu? É pro gari que está varrendo a rua. É o trabalhador que acorda 5, 4 horas da manhã, igual aqui em Paracambi, que um montão de gente faz isso todo santo dia, tá voltando 8, 9, 10 horas para casa para no dia seguinte sair 4 horas da manhã de novo, cara. Vocês estão reclamando disso, cara. Porra, pela torcida pelo menos, cara. Pela torcida, pelo menos. Façam isso pela torcida. Sejam homens. Sejam homens, cara. Não é possível, cara. Esquece o Diniz. No final do ano vocês veem o que vocês vão fazer. Se o Diniz não vai embora, vocês vão, vai para outro clube, vai pra puta que pariu. Mas, pô, pelo menos nesse momento, sejam homens, cara. Sejam homens e honrem a porcaria da camisa, que o salário tá em dia, pô. Olha, a rodada continua hoje com Atlético Mineiro e Urubu. Aí a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E Grêmio e Palmeiras. Todos os 2 jogos às 21h30, tá? Quarta-feira tem Bragantino e Fortaleza às 19 horas. Quinta-feira, Fluminense e São Paulo às 20h30. Essa rodada tá toda fracionada durante a semana, tá? Sexta, Juventude e Bahia às 19h. Vasco e Inter às 19h30. Sábado, Vitória e Mirassol pela 16ª rodada às 16 horas, perdão, e Ceará e Cruzeiro às 20h30, aí a rodada aí até no sábado. Domingo também tem jogo, mas tem jogo atrasado aí para ser cumprido na tabela do campeonato. Notícias aqui curtinhas aqui, rapidinho, gente. Rapidinho aqui, ó. O Diniz sugeriu o cargo e colocar à disposição o cargo dele como técnico, falando, já que o pessoal não está satisfeito com o meu trabalho, tem alguma reclamação, então eu coloco o meu cargo à disposição, eu e minha comissão técnica, né? Só que o clima ficou tenso lá, mas a diretoria rechaçou. A diretoria rechaçou ali o pedido do Diniz, né? Bafafá de bastidores ali, dizendo que o Diniz colocou o cargo à disposição, mas a diretoria negou que o Diniz saia nesse momento. Eu, na minha humilde opinião, não vai adiantar nada o Diniz sair agora do Vasco. Aí quem é que vai comandar o Vasco daqui até o final? O Felipe? Porra, tu tá de sacanagem, né, cara? Aí com uma semifinal de Copa do Brasil batendo na porta, vai ser quem? Vai ser o Felipe? Então não adianta reclamar do Diniz agora, cara. Não adianta reclamar do Diniz agora. Olha, cobranças foram feitas no desempenho, no comportamento e mentalidade de alguns atletas. Isso aí que foi a pauta, tá? Alguns atletas aí foram cobrados, tá? Na sua performance, também no comportamento e também no desempenho, porque tem atleta aí, parece que está fazendo corpo mole. Então, quer dizer, existe sim um racha no vestiário, existe sim um racha no elenco, tá? Só que o Diniz tem prestígio com a diretoria, mas o clima ficou ruim dentro do vestiário, juntando aí as 5 derrotas seguidas, deixando o treinador pressionado, entendeu? Então, assim, as 5 derrotas seguidas aí deixou o clima muito ruim com o vestiário, principalmente com o elenco. Então, parece que esse racha aí dentro do Vasco é iminente, cara. Só que eu acho que os caras têm que ser profissionais, colocar isso do vestiário para fora, e quando chegar dentro do campo, dar tudo de si, cara. Pelo menos para honrar a torcida, cara. Pelo menos em respeito à instituição Vasco da Gama. Pelo menos isso. Porque o Vasco esse ano ele não pode cair, cara.
Ele está numa recuperação judicial e o Vasco ele tem que ficar na Série A. É primordial ele ficar na Série A, tá? Eu não vejo o risco de rebaixamento iminente. Esses clubes aqui que estão lutando para sair, Santos, Vitória, o Fortaleza, em algum momento eles vão perder. Eu não creio que eles vão ganhar 3 partidas daqui para frente, muito menos o Internacional pelo futebol que mostram também. Tá? Eles conseguem ser mais incompetentes que o Vasco. O Inter e o Santos foram mais incompetentes que o Vasco, entendeu? Eu não creio que eles vão ganhar as 3 partidas daqui para frente, mas o Vasco tem que fazer a parte dele, cara. O Vasco tem que fazer a parte dele. Então, continuando, olha, só para finalizar, Campeonato Carioca, edição de 2026, né, vai ter algumas mudanças. E a novidade vai ser premiação aí a cada fase que os times foram passando. Então, assim, vai ter aquela fase de grupos, vão ser 2 grupos com 6 clubes cada um, com 2 grandes e 4 pequenos, né? De um lado vai ser o Vasco, Fluminense, o Volta Redonda, Sampaio Correia, a Portuguesinha e o Bangu. No grupo B, o Urubu, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e o Nova Iguaçu. Eles vão ser divididos e vão jogar chave contra chave, né? Vão disputar ali, vão cruzar chave contra chave. No final, 8 clubes vão disputar as quartas de final. Passou para as quartas de final, a FERJ vai pagar uma premiação. Passou para as semifinais, a FERJ vai pagar outra premiação, além das cotas de TV que ainda não foram divulgadas e nem os valores da premiação também. Vai ser tipo a Copa do Brasil. Chegou no final, vão pagar a premiação também. Então, as quartas de final vai ser jogo só de ida, confronto direto só de ida, semifinal, jogo de ida e volta, e a final como jogo único. Não vai ter vantagem, não vai ter melhor pontuação, não vai ter nada disso. Ninguém vai ter vantagem de nada, tá? Os clubes grandes, eles vão poder jogar as 3 primeiras rodadas com um time alternativo, sem colocar força máxima, tá? A FERJ vai permitir que os clubes grandes aí comece aí as 3 primeiras rodadas aí com um time alternativo e só depois daí eles vão ser obrigados aí a colocar o time titular, o time realmente aí que dizem ser titular, né? Que vão dizer ser titular, porque eu não sei como é que a FERJ ela pode dizer qual time é titular, qual time não é titular daquele determinado clube. Mas, enfim, aí se o clube, qualquer um dos clubes dos 4 grandes, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, não colocar o time titular a partir da 4ª rodada, eles podem sofrer punições e perderem aí cotas de premiação e outras sanções a mais aí, tá? Então as notícias foram essas. Mais tarde eu trago aqui tudo o que aconteceu ali no protesto da Força Jovem. Vou trazer os cortes aqui, tem vários vídeos aqui para vocês. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Um bom final aí de terça-feira, um bom decorrer de semana para vocês. Que seja vitória, Vascão. Fui. Fica com Deus.